com o Pai que está em secreto. Então é nosso trabalho, é nossa responsabilidade, né, nos talharmos, como nós colocamos, ou seja, nos aperfeiçoarmos. Né? Então é necessário que estudemos e que, mais do que isso, que pratiquemos de forma constante, de forma precisa, os ensinamentos para que possamos viver em nosso interior essa comunicação, essa união com Deus. Um dos outros dogmas que existem, né, dentro e que possuem diferenças entre as religiões é o simbolismo do pecado. Enquanto a Igreja Católica coloca que os nossos defeitos, os nossos erros, né, são na verdade pecados, né, e que eles nos levam ao inferno, nós temos uma visão um pouco diferente nas religiões orientais. Então, para a Igreja Católica, nós todos somos pecadores. Nós temos o pecado dentro de nós. E ele vem desde o pecado original. Desde aquela história que nós conversamos um pouquinho, né, sobre Adão e Eva. Então, desde aquele momento, existe dentro de nós o pecado. Né, e ele nos leva ao que também nós conhecemos como inferno, ou mundo inferior. Né, lá onde iremos passar a eternidade, se o quê? Se nós não acreditarmos e aceitarmos Cristo em nossa vida. Então, o pecado, ele é o responsável, é o responsável que leva os homens ao inferno, a realizar más ações. Enquanto na visão oriental, né, nós temos um aspecto diferente. Todos os nossos defeitos, e nós sabemos que todos nós temos defeitos, né? Nenhum de nós aqui é perfeito, então nós temos os nossos vícios, os nossos erros, né? As nossas diferenças, mas no mundo oriental, essas diferenças, essas dificuldades, né? Esses erros, eles são vistos de uma forma um pouco diferente. Então, para os orientais, nós poderíamos resumir todos esses defeitos que nós temos em uma única palavra: ignorância. Então, o que significa a ignorância? A própria palavra, né, já remete a uma outra palavra, né, a um verbo: ignorar. Então, ignorância vem de ignorar. E o que seria ignorar? Ignorar nada mais é do que, né, não dar conhecimento, vamos dizer assim. Então, quando nós ignoramos uma pessoa, né, nós expressamos, vamos dizer assim, nós nos portamos como se aquela pessoa não tivesse, não estivesse à nossa vista, se nós não tivéssemos conhecimento da sua presença. Isso é ignorância, isso é ignorar. Então, os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos erros, nada mais são do que ignorância. Nós ignoramos as verdades universais. Então, todo o universo, todo o mundo, todo o cosmos, ele é regido por leis universais. E nós, ignorando essas leis universais, geramos consequências que irão, né, ocasionar, então, o quê? Brigas, desentendimentos, dores, decepções, frustrações. Então, a ignorância, ela é, entre aspas, né, a pior das ignorâncias. Parece, mais uma vez, uma redundância, mas a nossa ignorância, né, é a pior de todas as ignorâncias. Porque quando nós nos damos, quando nós começamos a perceber, quando nós realizamos, quando nós verificamos que somos ignorantes, então surge em nós um estalo. Nós queremos mudar, nós queremos nos desenvolver, nós queremos deixar a ignorância de lado. Por isso, então, é muito importante que nós deixemos as nossas ignorâncias, de lado, para que nós, então, comecemos a buscar o autoconhecimento. Então, peço para que nós
estudemos as nossas ignorâncias, para que nós analisemos os nossos defeitos, né? A fim de quê? A fim de nos desenvolvermos, a fim de buscarmos o autoconhecimento. O autoconhecimento não nos é dado de graça, assim como nada, né, nos é dado de graça. É necessário estudo, discernimento, bom senso, né, e compreensão para que nós consigamos isso que nós chamamos de autoconhecimento. Então, uma outra palavra muito importante compreensão. Então, o que é compreensão? Compreensão é compreender, ou seja, é assimilar, né? É entender todos os processos que passam pela nossa mente, ou pelo nosso sentimento, pelas nossas ações, pela nossa sexualidade, né? Então, existem diversos tipos de energia que nós vamos abordar nas próximas aulas, e esses tipos de energia, né, nos levam, então, a cometer certo tipo de atitude, e essas atitudes têm as suas consequências. Então, nós muitas vezes não compreendemos todo esse processo, né? Tomamos atitudes muitas vezes baseadas na nossa ignorância, e essa ignorância, então, faz com que tenhamos causas, né, consequências indesejáveis, né? E essas consequências também são causas para outros eventos que terão as suas consequências, né? Então, é extremamente necessário que nós, através da meditação, tenhamos isso que chamamos de compreensão, né? Então, é necessário começarmos a refletir, começarmos a estudar esses dogmas, vamos dizer assim, que existem, né, nessas diferentes religiões. Então, aqui apenas reafirmando de que os nossos defeitos, os nossos vícios, os nossos erros, não podem ser considerados como simplesmente pecados, né? Como elementos que existem no nosso interior, e ao momento em que vamos até um sacerdote, um padre, ele retira de nós, fazendo-nos rezar, muitas vezes, algumas Ave Marias ou Pai Nossos, ou então fazendo também algum tipo de caridade, e então quer dizer que aquela ignorância ficou quitada, né? Aquela ignorância foi extirpada da nossa consciência. Mas se nós observarmos na nossa própria vida, nós veremos que mesmo rezando tantas Ave Marias ou tantos Pai Nossos, nós perceberemos que os nossos erros não saíram do nosso interior. Por que os nossos erros não saíram da nossa psicologia, das nossas atitudes ou das nossas emoções? Porque apenas rezando, né, não é a forma mais correta de eliminarmos esses defeitos do nosso interior. É necessário que nós tenhamos compreensão, apenas compreendendo, né, o porquê dos nossos erros, o porquê das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, é que nós conseguiremos, de forma clara e total, né, adquirirmos um estado de tipo superior, chamado de arrependimento. Então, o que é o arrependimento? Não é uma sensação de culpa, né? Arrependimento é totalmente diferente de culpa. Enquanto na Igreja Católica, né, pregando então essa visão do pecado, deixa-nos com isso que nós chamamos de culpa, né? Nós somos culpados pela morte do Cristo, né? Ele morreu ele morreu na cruz por nossa culpa, né? Quando na verdade isso existiu historicamente, mas na verdade é muito mais uma simbologia, um simbolismo para algo que deve acontecer em nossas vidas, né? Enquanto a Igreja Católica está radicada no sentido da culpa dos seres humanos, já as religiões orientais, elas estão radicadas no arrependimento, né? Buda, durante as suas exortações, Krishna, né, da religião hindu, enquanto também fazia as suas exortações, sabia que nós, seres humanos, somos ignorantes, né? Nós não temos pecados, mas nós temos a ignorância no nosso interior, né? Então, tendo essa ignorância,
só existe uma maneira de eliminá-lo do nosso interior, que é através do arrependimento. Então, quando nós verdadeiramente temos esse sentimento de arrependimento puro, sincero, concreto, com certeza nós daí sim então deixamos de realizar aqueles atos que outrora poderiam ter magoado, machucado pessoas queridas a nós ou a nós mesmos. Então é somente através do arrependimento que nós conseguiríamos tirar do nosso coração, da nossa mente, esses elementos dos vícios, dos erros, que são tão prejudiciais a nós mesmos. Para tanto, para que consigamos a gnoses, para que consigamos as informações, para que consigamos atingir um estado, para que advenha a nós a intuição ou o arrependimento do nosso coração, nós precisamos praticar um exercício, um exercício que é simples, mas é fabuloso, é formidável. E esse exercício nada mais é do que a meditação. Então, a meditação, meus amigos, nada mais é do que um exercício, um exercício da nossa consciência. Não vou nem aqui colocar um exercício da mente, porque ao longo do curso nós iremos identificando algumas diferenças entre a nossa consciência e a nossa mente. Então, a consciência, ela possui virtudes, ela possui faculdades muito superiores àquela da mente. Então, a consciência, de um modo geral e amplo, ela é muito melhor, o seu desenvolvimento é muito melhor do que apenas o desenvolvimento da nossa mente. E a meditação é, então, uma ferramenta clara para o desenvolvimento da nossa consciência. Então, a meditação, ela possui alguns passos. Não que esses passos devem ser seguidos em uma ordem cronológica. Claro, é necessário, em alguns momentos, em alguns aspectos, que essa ordem seja seguida passo a passo. Mas vai chegar a um estágio, da metade, para o final da meditação, onde esses passos já começarão a mesclar-se, e nós, através da prática, conseguiremos então identificar em qual passo estamos ainda, a fim de que atinjamos o último passo, o final, que é a união com Deus, que é o que os hindus ou budistas chamam de samadhi, ou o êxtase. Ou seja, o que é isso? É comungar dessa união com Deus. Mas nós, então, aqui no mundo físico, temos que começar essa prática de algum modo. E como que nós começamos? Então, existem alguns passos da meditação, e nós vamos abordá-los de uma forma simples e de uma forma bastante didática, para que todos nós consigamos atingir essa iluminação, como é colocada no mundo oriental, ou essa união com Deus, como a yoga também procura falar, esse religar, essa fusão com o nosso ser íntimo. Para o quê? Para obtermos a gnosis dessa união, ou seja, para experimentarmos no nosso interior a união com Deus. Então, um dos primeiros aspectos, o primeiro passo para que nós nos coloquemos em meditação é denominado de yama. E o yama nada mais é do que controle. Controle no sentido de que existem alguns aspectos que nós devemos controlar na nossa vida. É uma questão muito mais ética, muito mais filosófica do que um passo que nós veremos depois como a asana, que é o passo de se sentar ou se deitar confortavelmente em uma cadeira, ou no chão, ou num colchonete.